grande confronto. Vamos acompanhar a partir de agora. Os times vêm pro gramado e chegou a hora do tema da Conmebol Libertadores, a glória eterna. Times posicionados, vai começar o grande jogo, a estreia dos dois times na fase de grupos. Vem aqui o Roger Machado no momento em que temos a execução do hino nacional brasileiro em Salvador. Muito bem, a execução do hino nacional brasileiro aqui na cidade de Salvador. E o Bahia que entrou hoje em campo com crianças do projeto Bora Bahia Meu Bairro, parceria do Bahia com a prefeitura. Olha que legal esse abraço, hein? Dois campeões da Libertadores, Roger e também o Rogério Ceni, sobre o projeto. São 11 escolinhas de futebol e 11 comunidades de Salvador, 1.300 crianças atendidas, crianças de 6 a 14 anos, que entraram aqui no gramado com os jogadores. Vamos então com as duas formações. O Bahia do técnico Rogério Ceni, que vem mexido, vem com novidades. Ronaldo permanece no gol. A defesa tem o Arias, novidade, Canu, Mingo e o Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Cauli joga, Demir tá no banco. E o Eric Pulga do outro lado, com o uruguaio Lúcio Rodrigues, que agora veste a camisa de número 9. É o Bahia na formação 4-3-3. Gilberto e Ademir no banco de reservas. A arbitragem vem do Chile. Tema para Renata Ruel. Boa noite, Renata. Boa noite, Vini. Boa noite a todos. A arbitragem chilena Piero Mazza, 40 anos. FIFA desde 2018 apita 29 jogos de Libertadores. Tem grandes jogos no currículo, incluindo Brasil e Argentina, por exemplo. E nós temos que lembrar que as novas regras já estão valendo. Por exemplo, os 8 segundos do goleiro. E eu tô de olho aqui, Vini. Essas regras novas ainda não pegaram, né? A gente tá tentando entender aos poucos. Enquanto a torcida do Bahia aumenta o volume por aqui. O público vai chegando, é uma noite especial. Torcedor do Bahia vê seu time numa grande competição. E o Internacional de volta à Conmebol Libertadores. A atmosfera de uma grande partida, de uma noite que com certeza é marcante. O torcedor, assim, com a imagem, né? Você tá vendo ali também o Arias passando. E aqui os capitães, o Everton Ribeiro e o Alan Patrick. O Everton Ribeiro, bicampeão da Libertadores da América pelo Flamengo. O Alan Patrick foi vencedor da Libertadores também, já há mais tempo, com o Santos em 2011, e fez um gol muito importante, muito lembrado pelos santistas contra o Once Caldas nas quartas de final. Agora a formação do Inter. O Antony está de volta ao gol. O Rocher está machucado. Na defesa,
O Brian Gig e o Bernabé são os laterais argentinos. Juninho e Vitão. Vitor Gabriel segue lesionado. No meio campo, Fernando, Bruno Henrique, o capitão Alan Patrick. E no ataque, o time colorado tem Vitinho, o Wesley e também o Borré. Ener Valencia fica no banco de reservas por escolha do técnico Roger Machado. O Rafael Santos Borré foi titular no duelo contra o Flamengo no Maracanã. O Ener Valencia jogou as 2 partidas da decisão do Campeonato Gaúcho frente à equipe do Grêmio. Agora, como tem acontecido nos jogos nesta semana da Conmebol, os jogadores se unem, ficam ali juntos, sem separação por time. No centro do gramado, um gesto da Conmebol na luta contra o racismo. Esses 2 times fizeram uma ação aqui dentro do gramado hoje também, com uma faixa. E agora estão posicionados no centro do gramado. Não se move como símbolo de repúdio à discriminação. Numa luta contra o racismo. E violência. Basta de racismo, discriminação e violência. Esta festa com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma seu compromisso. Os 2 times que encampam essa campanha, como eu disse, já falavam em suas redes sociais ao longo do dia, com postagens unidas, postagens juntos, os 2 times juntos, né? Falando sobre o assunto que é muito importante. Muito bem, tudo pronto, vai começar o jogo. Dá tempo de um destaque rápido no gramado do Mendel Bidlovski, que acompanha o Bahia. Tudo bem, Mendel? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Vinícius, boa noite a todos. É o Bahia, a expectativa grande do torcedor, voltando depois de 36 anos à fase de grupos da Conmebol Libertadores para sua 4ª edição. Bahia, que na história da Libertadores nunca perdeu em casa. 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. E claro, quer permanecer invicto. E o Internacional, Gustavo Berton, boa noite. Boa noite, Vini, boa noite a todos. O Inter que vem em busca do tricampeonato da América. Venceu em 2006 e 2010 e chega invicto na temporada Salvador. Ainda não perdeu em 2025. Claro, tem a conquista do Campeonato Gaúcho, a estreia no Campeonato Brasileiro. E assim chega o Colorado pro jogo dessa noite, Vini. Fechado, Gustavo Berton e Mendel no gramado. O papo do 4º árbitro é com os 2 treinadores. E no centro do gramado, o papo do árbitro é com os 2 capitães. Esses caras são importantes. E repetindo, os 4 aí citados ganharam Libertadores da América. Que jogo! E o Fã do Esporte vem com a gente na hashtag Libertadores na ESPN. Hashtag Libertadores na ESPN, pelo X, pelo Twitter. Você interage com a gente. Lembrando que na sequência tem mais Libertadores. O Flamengo terá sua estreia jogando lá na Venezuela, em San Cristóbal. Vai jogar contra o Deportivo Táchira. Na sequência, coladinho com Bahia e Internacional. E você assistirá com exclusividade na ESPN no Disney Plus, na voz de Rogério Vogan. Aí o olhar compenetrado do técnico Rogério Ceni. Vem de sua primeira conquista com o time. Venceu o Campeonato Baiano, dia desses jogando no Barradão. E aí o Wesley, que é cria da terra, é soteropolitano, vive uma noite que para ele é relembrar a infância, relembrar a sua terra. Salvador, a primeira capital do país, recebe o primeiro duelo entre brasileiros na Libertadores 2025. Apita Piero Mazza, começa o jogo na Arena Fonte Nova. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Vamos juntos nessa para Bahia e Internacional. A primeira ação é do Esquadrão de Aço. O Alexandre recebe do Ronaldo. Sai à direita com o Canu. Passa à frente com o Marias. Chega no combate o Wesley. E vejam como o combate do Wesley proporciona a primeira posse de bola colorada. Lateral já batido, vem o Borré. Mata no peito. Usa bem ali o pivô, trabalha na ponta com Wesley, 2 na marcação, chega o Cauli, também o Arias, a bola vem na área, Alan Patrick no domínio, Canu na perseguição, Alan foi pro fundo, Canu chega junto, Arias vem por baixo, ganha o colombiano, a bola para Everton Ribeiro, tentou aquele passe de primeiro para surpreender o time adversário, não deu certo. Vejam que o Inter sem bola já proporciona 2 erros do Bahia em menos de 1 minuto. Alan Patrick no domínio, Everton Ribeiro na marcação, e olha só. E o Wesley sai com bola e tudo. O arremesso lateral está marcado, é para o Bahia. O torcedor chega na Arena Fonte Nova. Aí no detalhe, Rogério Ceni. Treinador que está engasgado com o Internacional quando se fala de Libertadores. E já trataremos sobre isso. Vitão. Volta a bola para Antony. Titular durante o Campeonato Gaúcho. Mais uma vez substitui o Rocher. À esquerda, Juninho. Bate bola para frente. Arias de cabeça. Bruno Henrique disputa, Wesley chega à frente do Arias. De novo sai com bola e tudo Wesley. Arremesso lateral para o Bahia. Do outro lado o técnico Roger Machado. Vê o seu time num período de invencibilidade.
São 13 jogos sem perder no ano. E ano passado o Roger chegou a ter 16 jogos invicto no ótimo trabalho que fez no Campeonato Brasileiro 2024. Completamos os primeiros 2 minutos de partida quase na Fonte Nova. 0 para o Bahia, 0 para o Internacional. Grupo F da competição. Ronaldo. Os zagueiros ficam abertos. Mingo de um lado, Canu do outro, você pode ver no seu vídeo. E o Internacional não marca o goleiro, mas tenta fechar as opções de passe. E aí o Ronaldo. Marcos Felipe no banco, opção do Rogério Ceni. Ronaldo que estava jogando lá no Atlético Goianiense. E é um grande fã do Rogério Ceni, o goleiro do Bahia. Caio Alexandre pressionado, Ronaldo sai à esquerda. Vem aqui o Mingo, chega de novo o Internacional. Pegada forte lá no alto do Vitinho. Arremesso lateral para o Bahia. Cada minuto vale muito. E cada passe errado pode gerar uma grande dor de cabeça. Por isso até a cautela do Bahia em ter a bola no seu campo de defesa. Passe do Jean Lucas, o corte da defesa do Inter com Vitão, Borré, Alan Patrick, Everton Ribeiro, retoma a bola para o esquadrão de aço. Ele sai do Bruno Henrique, corta também o Vitinho, mas são dribles para trás. Mesmo assim recebe aplausos da Arena Fonte Nova. Arias, Jean Lucas tem liberdade, é a primeira vez que o Bahia chega com seu time no ataque. Everton Ribeiro nas costas do Santiago Arias. E o arremesso lateral está marcado. É para o Inter aqui na esquerda. Vem para a cobrança o Bernabé. Hashtag Libertadores na ESPN. Uma grande rodada dupla nessa quinta-feira. Fechando uma super semana de grandes transmissões de Libertadores e Sul-Americana. Lembrando que semana que vem já teremos os jogos da segunda rodada das duas competições. Mingo. Volta a bola com Ronaldo. Ela chega para o Luciano Juba, não foi um domínio fácil, a bola estava no ar. Bola mais à frente com o Cauli, chegou no combate e cometeu a falta, Maguire. Falta anotada, é para o Bahia no campo de defesa. O árbitro da partida está fazendo ali o sinal, né, que a bola tem que ser recolocada mais ou menos onde foi a falta. Torcida do Bahia aumenta o volume. Até agora há pouco a Arena Fonte Nova não estava tão cheia, mas é que a turma estava aqui em volta, né, nos bares, no tique do Tororó, atrás daquele gol que vimos ali. Luciano Juba, mais atrás com o Mingo. Caio Alexandre. Os primeiros 4 minutos são do Bahia com a bola em seu pé. E o Inter aguerrido para jogar sem bola. Bola nas costas do Juninho, vem chegando o Bahia. Lá pela direita o uruguaio Lúcio. E ele estava em posição irregular. Mas já é um sinal, viu, Silas? E o Bahia, se tiver apertado, pode buscar a bola longa nas costas dos zagueiros. A ideia que a gente vê, né, nesse início de jogo, é o Bahia tentando fazer uma superioridade numérica no meio campo, né, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, o Cauli e o Everton Ribeiro, contra 3 jogadores do Inter, né, Alan Patrick, Fernando e o Bruno Henrique. Mas a gente vê o Inter, por seu lado, fazendo uma pressão mais lá em cima na defesa do Bahia, para não deixar o Bahia sair, porque não alterou sua estrutura. Enquanto você, Vini. Lúcio, pela bola à frente, a escapada do Pulga, tá na área, bateu, cruzado, a bola passa à direita e vai embora. Com 5 minutos de jogo, o Bahia já tem uma grande oportunidade. E a escapada do artilheiro da Série B do ano passado. Um cara que vai virando um xodó da torcida do Esquadrão. Estavam muito abertos os zagueiros, o Juninho e o Vitão. Por ali correu o Pulga, Elton Serra. O Inter sobe a marcação e prende o Wesley no Arias e o Vitinho no Juba. Com isso, os dois laterais do Bahia não conseguem jogar no ataque. É um time que se preocupa mais com a marcação, porque o Inter sobe suas linhas para tentar roubar a bola no campo de ataque. Só que a bola chega no Caio Alexandre, no Jean Lucas, e aí acelera para o Lúcio ou o Eric Pulga. O Bahia vai tendo um jogo muito mais de transição rápida do que de controle no campo de ataque. Boa saída do Inter, Brian aqui, que vem na marcação o Pulga. Importante demais o ponta vir marcar o lateral, né? E fez isso o Pulga. Alan Patrick, vaiado na Fonte Nova, assim como todo o time do Inter. Lá pela direita, fica no chão Vitinho, o árbitro viu de perto, manda o lance seguir. Luciano Juba, por dentro, Caio Alexandre, acompanhado pelo Alan Patrick. Mingo para Ronaldo. E a torcida do Bahia aplaude de novo. São dois times que sabem jogar com a bola no pé. E o Bahia desce de novo no ataque, Arias. Encosta por aqui o Cauli.
Quem chega é o maestro do time, Everton Ribeiro, que enxerga um grande espaço. Arias na meia, Lúcio dominou, trouxe na direita, bateu pro Dom Antony, afasta, vem no rebote antes do Lúcio, corta a defesa do Inter com o Bruno Henrique. O Bahia chega e chega de novo. E agora, a partir de uma grande jogada de Everton Ribeiro, a torcida aumenta o volume e aumenta a pressão para cima do Inter da Fonte Nova. Lá vem o esquadrão de novo. Everton Ribeiro, Cauli. Trabalha atrás com Arias. Lá se foram os primeiros 7 minutos. Era um erro de passe do Everton. Lá pela direita o domínio do Vitinho. Ele está marcado, volta atrás com o Aguirre. Aguirre na meia com Alan Patrick. O Inter também sabe jogar com a bola no pé. Sem chutão, por baixo. Vitinho para Bruno Henrique. Fez gol no Maracanã. Alan Patrick. Aí o Fernando em sua primeira noite de Libertadores na carreira. A descida do Bernabé, outro estreante na competição. Wesley. Faz o giro, o atacante vai arriscar de longe. A bola explodiu lá na cabeça do zagueiro Canu. Ainda segue na área. Corta pelo alto Luciano Juba. Toca na bola o Brian Aguirre. Mostra toda a sua capacidade física. Não foi possível seguir no lance. E o tiro de meta anotado é para o Bahia. ESPN, a gente vive o esporte. Cartão C6 Carbon Mastercard Black. Para suas viagens e para a sua vida. Muito bem, o Canu até ficou sentindo um pouquinho a bolada que tomou há pouco. A gente viu o Roger Machado, por falar em Roger e Berton. O Inter está de olho numa renovação de contrato, hein? É verdade, Vini. Já aconteceram até algumas reuniões entre a diretoria do Internacional e o técnico Roger Machado. O Inter quer renovar até 2026. O contrato do Roger hoje vai só até o final do ano. O Inter quer espichar até 2026 e, claro, dar uma valorização salarial para o treinador, que foi muito bem nas últimas temporadas. É um grande trabalho. Quarto melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro para o Inter do Roger Machado desde que ele assumiu o time. Trabalho fantástico que traz o Inter de novo ao maior palco do nosso continente. Mingo. Vem pela meia, o toque do Everton Ribeiro, novamente com o zagueiro que veio lá da Argentina, jogava no Defensa e Justiça. Ruga lá pela esquerda, o Cauli corre no meio, a bola é para ele. Saída pela esquerda, vem no combate. O Inter com Juninho, cruzamento lá na grande área. Quem é que chega? O Bernabé. De bola para longe, o lateral colorado. O domínio do Luciano Juba, estava pressionado pelo Borré. O atacante da seleção colombiana. Pela meia com o Fernando. O passe não foi legal, facilitou a ação do Cauli. Fernando, muito bem. Então o lance para a equipe colorada. Brian aqui que acalma o jogo e sai jogando com o Antony. O Bahia que ainda não tem o Michel Araújo. Gabriel Xavier foi desfalque de última hora, zagueiro. Vinha até jogando como titular em algumas das partidas do Bahia no campeonato. Antony no domínio. Lançamento em direção ao ataque. Chega o Wesley. Aquela casquinha para frente. Não foi na direção do Borré. E a posse de bola é para o Bahia. Silas, quase 10 do primeiro tempo. 0-0 o jogo, Silas. A gente já vê uma participação maior do Everton Ribeiro quando o Bahia tem a bola do que o Alan Patrick. A gente falou bastante dos dois meninos 10, de cada time, os dois grandes jogadores. Os times dependem muito dele. A gente viu o Everton Ribeiro com a bola aí. E aquela ideia do Rogério Ceni, colocar 4 no meio campo contra 3 do Inter. Até agora, com relação à posse de bola, está fazendo efeito. E as duas primeiras chegadas mais perigosas foram justamente pelo lado do Bahia. Silas, Elton Serra, Renata Ruel. E no campo, Mendel Bidlovski com o Gustavo Berton. E já vem a Marcela Rafael no nosso intervalo. Nosso time completo aqui na Arena Fonte Nova. Isso de jogo ainda é do Bahia. Em saída lá pela esquerda com o cara que é rápido, é talentoso, Pulga. Deixando o lance para Luciano Juba. Mais atrás com o Jean Lucas. Encosta Caio Alexandre. Trabalha com o Canu. Arias. Curta na marcação Bernabé. Mais uma vez Canu. Everton Ribeiro. Olha como se desloca o camisa 10, né? Vem jogar na ponta. Já saiu do Wesley. Falta tá marcada em cima do Everton Ribeiro. É falta pro Bahia. Everton Ribeiro que foi expulso no jogo contra o Corinthians. Aqui na Fonte Nova, no domingo, pediu desculpas, reconheceu o erro. Estamos falando de um jogador que tem 20 títulos na carreira. Foram muitos também para o Rogério Ceni, que vai ver de perto a cobrança de falta do Bahia aqui pela direita.
Everton Ribeiro, que não completou 90 minutos em nenhum jogo do Bahia no ano. O Ceni sabe administrar bem a energia de um jogador que, apesar da idade, 35 anos, ano passado esteve presente em 37 dos 38 jogos do Bahia no Brasileirão. Lance de bola parada. Cobrança de falta. Juba e Cauli posicionados. O Inter deixa 2 na barreira. Cauli sai da bola. Quem chega é o Juba e ele bate na direção do gol. Tem o desvio e a bola sai pela linha de fundo. O tiro de meta está marcado, é para o Internacional. Tá chegando o Arias, ó. Hoje ganhou a posição do Gilberto. Gilberto que fez gol de cabeça, né? Mas não foi o Lúcio Rodrigues, né? Na primeira trave, a gente está revendo por outro ângulo, é isso mesmo, Lúcio. Que agora está vestindo a 9, porque o Everaldo foi embora, Ailton Serra. Jogou a fase, as primeiras fases da Libertadores com a camisa 17 e agora assume a camisa 9. Camisa 9 que está nas costas, mas é um jogador que se movimenta muito pelos lados do campo, né? Você vê agora o Bahia fazendo essa marcação no 4-4-2, com o Puga jogando um pouco mais por dentro. Abre o corredor para o Juba, que tem um pouco mais de liberdade agora. E do lado direito, esse trio funcionando bem, né? O Arias, o Everton Ribeiro e o Cauli. Tudo isso é para envolver o Bernabé, né? Que é um jogador que agora tem mais preocupações defensivas, justamente porque o Bahia joga muito por ali. E o Bernabé, a gente sabe, né? Com a bola nos pés e com profundidade, é perigoso. Vai você. Olha o erro de passe do Ronaldo, Alan Patrick lá na grande área, rodou pro meio, dominou, Vitinho! Ronaldo salva o Bahia! Uma defesa importantíssima do goleiro do Esquadrão para se recuperar no próprio lance, para corrigir o próprio erro. Ronaldo colocou o companheiro numa situação muito complicada. E o Vitinho bateu até mal, né? Teve chances de finalizar melhor. Escanteio, Alan Patrick, o Wesley desvia lá na segunda trave. Juba manda para longe. O Bahia já teve suas 2 boas chances. Agora foi a vez do Internacional. E o Ronaldo até teve alguns sustos também do Ronaldo com a bola no pé contra o Corinthians. Foi chamado a atenção pelo Rogério Ceni. Oi, o chamado. Os jogadores do Inter reclamam pênalti, que a bola teria tocado no braço do defensor do Bahia, foram cercar o árbitro. Disse, olha, estou analisando, o VAR, se qualquer problema vai chamar. Agora até ele parou o jogo, mas a reclamação do lado colorado é essa. Bom, Wesley está caído, você está vendo aqui à esquerda do seu monitor. E no centro, Rafael Santos correndo no ar. Agora sim o Wesley. E nós teremos agora Renata Ruel, a revisão do lance. Renata. Se toca aí no braço, até tenho a sensação que toca, é um braço que está junto ao corpo, é um braço que está recolhido, ele até põe o braço para trás, ele não amplia o espaço natural o espaço corporal de forma antinatural. Por essa imagem, eu não vejo infração alguma à regra do jogo, Vini. Agora o Ronaldo errou no lance ali, Elton. Boa saída, entra muito também, né, para tentar construir a partir do campo de defesa. O Rogério tenta buscar um goleiro que faça isso muito bem. E a escolha pelo Ronaldo também passa muito por isso. Ele teve a oportunidade no Campeonato Brasileiro. O Ronaldo que quase acerta com o Internacional no passado, né? O Internacional se interessou pelo goleiro no Atlético Goianiense. Vai você. Bola em profundidade, o Wesley que corte no Arias, o Wesley bateu buscando o ângulo oposto e a bola foi embora. O Inter agora tem a sua segunda chance. Cada time teve 2 boas oportunidades. Estava alta a linha de defesa do Bahia. Ali surgiu espaço para o Wesley, que jogou muita bola no Inter no ano passado. Olha que corte ele faz para dentro do Arias. 26 anos de idade, teve uma lesão recentemente, por isso até saiu do banco de reservas nos jogos da final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio Wesley. A batida não foi legal, mas a arrancada e o drible foram bonitos, hein, Silas? Os dois beiradas, né? Tanto o Vitinho, talvez a infelicidade da bola não ter caído nos pés do Alan Patrick, naquela falha do Ronaldo, que depois ele mesmo se recupera, mas o Bahia tá se arriscando muito na saída de bola. Eu acho que começo de jogo, um jogo difícil, um jogo importante. O Inter manteve a sua estrutura lá no ataque, com 2 beiradas e o Borré por dentro. Agora você Vini. Porque o Puga desce pela esquerda, bola longa, por dentro ou por fora, contra o Maquique, Puga, levou pro fundo, o Maquique fecha a porta e sai com um tiro de meta. Essa ganhou o Brian Aguirre. Diga, Silas. E o Ronaldo consegue se recuperar na mesma jogada. Mesmo erro que ele cometeu no chute do Vitinho, um bom chute até, que ele consegue fazer a defesa. Mas um jogo dessa importância, eu acho que tem que ter mais cuidado na saída de bola. Os jogadores do Bahia estão vindo buscar um jogador só. Essa bola que vem do Ronaldo está de costas para o jogo. É muito difícil você enxergar. O Inter já percebeu isso, está subindo as suas linhas
e por 2 vezes aí quase que chega ao gol. Vinícius, e o Rogério orientou a defesa justamente sobre essa saída de bola, pediu para observarem a movimentação dos jogadores do Internacional e para terem calma também. Lateral cobrado para o Bahia. Luciano Juba. Volta o lance com Mingo. 16 do primeiro tempo, hashtag Libertadores na ESPN. É um grupo muito complicado, hein? O chamado Grupo da Morte. O Atlético Nacional e o Nacional de Montevidéu, campeões já desse campeonato. O Atlético Nacional, até mais recentemente, em 2016, se enfrentaram ontem no Atanásio Girardot. E a equipe colombiana venceu por 3-0. Semana que vem, o Atlético Nacional é adversário do Inter e o Nacional adversário do Bahia. Everton Ribeiro com o espaço maestro do time. Arias, novamente na canhotinha do 10. Everton Ribeiro ergue a cabeça. Virada para Luciano Juba, que tem uma linda assistência contra o Corinthians. Bola para o Pulga, aqui na marcação, encosta Jean Lucas. O Bahia coloca 3 jogadores por aquele lado. Mingo à direita para o Canu. Tendo solta a bola na ponta com o Arias. Olha como vem chegando o Bernabé. Que vontade, que apetite. Ele até exagerou, né? Ele acabou cometendo a falta o Bernabé. Sentindo fortes dores o Arias. Chamou a atenção a presença do Arias entre os titulares, Elton. Chamou a atenção, a gente imaginava primeiro, né, ter os 3 zagueiros, isso aconteceu muito na Libertadores, mas a contusão do Gabriel Xavier faz a equipe mudar a formação. A gente esperava o Gilberto, né, mas acabou sendo o Santiago Arias o escolhido. E é um jogador que está aparecendo mais a linha de fundo. O Gilberto constrói um pouco mais por dentro. Arias, no espaço, dá para cruzar, tocou na meiga, Jean Lucas. Teve um lance fora, uma jogada aqui fora do lance de bola. E a arbitragem está pegando a falta. O árbitro está indo na direção do Cauli. Nós vamos rever o lance, né? Aí o árbitro da partida, o Piero Mazza. E tá no chão o Wesley. Tá caído, camisa 21. Olha só o lance aqui de novo. Ah, rapaz, ó. Teve um encontrão entre eles. O Wesley segurou e depois o Cauli jogou o Wesley no chão, Renata Ruel. Foi exatamente isso, fora da disputa de bola, mas o árbitro, é importante isso. O que ele tem que observar não é somente onde a bola tá. Então, para mim, primeiro o Wesley faz a falta, depois ele sofre. Primeiro deveria ter sido marcada a falta do Wesley, que segurou primeiro. O Piero Mazza provavelmente viu só o final do lance e é compreensível, porque foi fora da disputa de bola. A primeira falta do Bahia no jogo. Vitão. Tá numa fase impecável, Vitão. Tá jogando muita bola. Fernando. Bola à esquerda. Aí o Juninho. Juninho é jogador do Bahia, né? Com o Roger Machado, ele esteve aqui como atleta do Esquadrão de Aço. Fernando. À esquerda pro Juninho. Pressionado. Bateu com a perna direita que não é a boa. Ele é canhoto. Mingo de cabeça. Lá pro meio campo. Tá livre o Caio Alexandre. Olha a bola à frente pro Luciano Juba. Já saíram na corrida à frente do Vitinho. Essa bola para trás, o lateral do Bahia. E encosta Jean Lucas, que tem um gol no ano. E foi o gol da classificação contra o Boston River na última etapa preliminar do Bahia alcançar aqui a fase de grupos. Cauli, acompanhado pelo Juninho. Vem dar o combate o zagueiro no meio campo, né? Contra o Everton Ribeiro. De novo o Cauli. Bola atrás com o Canu. 20 minutos do primeiro tempo na Fonte Nova. 0-0 o jogo e um impedimento marcado do Arias. A posse de bola fica com o Internacional. Fã de esporte, perdeu ou quer rever algum lance do nosso jogo? Então faça o seguinte, pegue o seu celular e escaneie o QR Code. Vai aparecer aqui na sua tela. E assim você vai diretamente para o espn.com.br e assiste o que de melhor já aconteceu na Fonte Nova. Sabe tudo também de Sporting Cristal e Palmeiras, outro duelo da Comebol Libertadores. E tem ainda os detalhes da volta de Renato Gaúcho ao Fluminense. É isso aí, acesse pelo QR Code espn.com.br. O Wesley tem campo para correr do jeito que ele gosta. Aí é um perigo pro Bahia. Puxa pro meio, parado o Wesley. Busca a jogada no meio, Fitinho. Ficou um pouquinho atrás do domínio pro Henrique. Tendo o corte, perde o controle da bola. Chega Luciano Juba e salva o Bahia. Se enrolou no lance o Bruno Henrique. E agora o Bahia vai pro contra-ataque. Pulga. Perde bola o Everton Ribeiro. Caminho da distância pedindo. O Bahia insiste por aquele lado. O Fernando é quem chega no combate contra o Pulga. O Fernando ganhou. E foi na bola. Há uma reclamação de falta do Fernando.
Jean Lucas joga para longe. Agora aumentou a temperatura da partida e muito por causa dessa não marcação de falta. A gente vai rever aqui primeiro a jogada de ataque. Olha o passe do Vitinho, foi sensacional, mas um pouquinho atrás, né? Vendo agora pelo replay, foi um pouquinho atrás e aí atrapalhou o Bruno Henrique. E agora tá a jogada para você, Renata Ruel. A torcida pediu falta, Renata. Ele vai no corpo do adversário com o braço ali, impede ele de avançar. E a gente está vendo uma falta de critérios nesse começo de fases de Libertadores e Sul-Americana. O jogador do Botafogo ontem foi expulso com o segundo amarelo num lance assim. No jogo do Corinthians ontem tiveram vários lances de mão no rosto e o árbitro não marcou nada. Então essa questão de mão no rosto, braço no rosto, já nessa primeira rodada, falta de critérios. Lúcio, lá na grande área, vem o centroavante do Bahia. Finaliza em cima do Vitão. Eric Pulga. Há uma reclamação de impedimento, bandeirinha aqui embaixo. Até fora do seu quadro, mas vendo aqui pela cabine. Não marcou nada. Lá pela esquerda o Pulga. Toca a bola à frente para o Jean Lucas. Vem o Bahia pelo lado. Ainda Jean Lucas, faz a volta, ergue a cabeça. Foi no gol desse lado que ele marcou contra o Boston River. Por dentro, passe com o Canu. Titular em todos os jogos do Bahia no campeonato. Cauli. Solta a bola na ponta. Santiago Arias. O Bahia envolvente. De pé para pé. Com a classe de Everton Ribeiro. Arias. Everton. Arias com impedimento. Bernabé acompanha o 10. E o Everton sai pelo fundo. Estava preocupado com a condição de jogo do Arias. Vai embora o colombiano. Já ganhou do argentino, hein? Lá vem o Arias. Bernabé divide. Bola na área. Lúcio fez o giro. Cortou primeiro. Não sai do Bruno Henrique. Cauli na grande área. Marcado por 2. O Bahia vem na área. Arias. Cruzamento. O goleiro fica no gol. Subiu o Vitão. Sinônimo de segurança na defesa colorada. Luciano Juba. Toque e passa. Jean Lucas. Espaço por dentro. Bateu pro gol. E a bola perde força. E vem nos braços do goleiro Antony, que é formado na base do Inter e está sendo um goleiro muito elogiado pelo que tem feito, Everton. É verdade, Vini. Ele estreou no Campeonato Brasileiro no ano passado, passou muita segurança. Você vai lembrar, pegou um pênalti contra o Cruzeiro no Mineirão e se afirmou mesmo nesse Campeonato Gaúcho. Jogou toda a campanha, porque o Sérgio Rocher só foi estrear na temporada contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então toda a campanha do Gauchão com o Antony, ele acabou se afirmando no gol colorado, claro, com a lesão do Sérgio Rocher. E olha só, terminando o Bahia Internacional, temos um super pós-jogo para você, Sport Center pós-jogo, aqui da Arena Fonte Nova, hein? Na ESPN 4. Então, acabando o jogo, a torcida do Bahia e do Inter pode se ligar na ESPN 4 e seguir acompanhando tudo o que cerca o primeiro duelo entre brasileiros nessa edição da Libertadores da América. E a gente vai falar também da estreia do Palmeiras lá em Lima contra o Sporting Cristal. Você que tem o Disney Plus pode dividir telas, né? Acompanhar o jogo do Flamengo, aqui a estreia contra o Deportivo Tátira, e na ESPN 4, na sua segunda tela, quem sabe, o pós-jogo de Bahia Internacional. Jean Lucas, pelo meio, não encontra o Lúcio, Juninho atrás, Antony bate para frente. Chegamos à marca dos 25 minutos do primeiro tempo. O Bahia tem 8 jogos de invencibilidade na temporada. E estamos no 7º duelo internacional entre eles. Foram 4 na Libertadores de 89, 2 na fase de grupos e 2 nas quartas de final. A oportunidade passou o Inter num jogo em que estava chovendo uma barbaridade, campo pesado aqui na Fonte Nova. Foi uma grande reclamação do Bahia, que não queria a realização daquele jogo. O árbitro na oportunidade era Arnaldo César Coelho. O passe agora do Arias por dentro com o Everton Ribeiro. Bahia busca mais uma vez o lateral colombiano, Cauli, acompanhado pelo Wesley. Vem por dentro, Caio Alexandre, bateu pro gol! É tiro de meta pro Inter! ESPN, a gente vive o esporte! Ford, a experiência é o que nos faz mais fortes. E a batida ali do Caio Alexandre, que quando veio para o Bahia estava sendo buscado pelo Corinthians, né? Foi uma grande contratação do Bahia no passado. Silas, o Bahia chegou com o volante arriscando para o gol. Essa superioridade do Bahia no meio campo, 4 contra 3,
tá surtindo efeito, porque a única forma do Inter sair era se o Bernabé subisse mais aqui para trazer o Everton Ribeiro para trás, mas como ele não está subindo e o Fernandinho às vezes vai como terceiro zagueiro, então o Bahia não só está ficando com a bola. E outro detalhe, o Alan Patrick pouco pegou na bola nesses 26 minutos, né? 27 minutos de primeiro tempo, porque o Bahia não está permitindo. Eu acho que o Rogério Ceni pediu para os seus jogadores: marquem o Alan Patrick muito de perto, não deixem ele jogar e vamos ficar com a bola. Por isso que a gente viu muito pouco dele até agora. Lateral do Bernabé era para o Borré e o Ronaldo faz a defesa. Isso está acontecendo porque o Caio Alexandre está acompanhando o Alan Patrick de perto. Por isso até o Bruno Henrique está aparecendo um pouco mais, né? Já teve a chance de finalizar. Arrasta o Jean Lucas também para fazer um papel de marcador. O Bahia perde no contra-ataque profundidade, por isso busca o Eric Puga pelo lado direito e o Everton Ribeiro com o Cauli fazendo essa dobra pelo lado direito, né? E o Eric Puga pelo lado esquerdo. É um time que está se preocupando com o camisa 10 do Internacional, mas quando recupera a bola, por ter mais jogadores no campo de defesa, tem um pouco mais de tempo para poder construir o jogo e menos velocidade, porque tem apenas o Eric Puga como essa válvula de escape por ali. Na nossa hashtag, Moacir Júnior destacando o trabalho do Roger Machado. Jean Lucas saiu do Bruno Henrique com espaço, bateu de longe. Antony sem rebote. O Inter vai vendo que o Bahia gosta de arriscar de média distância. Tem bons jogadores para isso. 28 do primeiro tempo, 0-0 na Fonte Nova. Times que estrearam com empate no Campeonato Brasileiro. Wesley para Borré. Borré toca lá na direita. Alan Patrick, volta o lance com o Bruno Henrique. Sai da esquerda com o Juninho. Aí do Juninho que jogou no Palmeiras, né? Foi formado lá no Coritiba. Iniciou muito bem a carreira no Coxa. Alan Patrick. Mais uma vez com o Bruno Henrique. Agora é o momento do Bahia se posicionar para defender e o Inter rodar a bola. Vejam, o Bahia tem 5 e depois 4, né? É a formação das linhas de marcação do Bahia. Pela direita, Brian Aguirre, chega o Puga, atrapalha um pouquinho e vem pro domínio, camisa número 4, o Vitão. Vitão que liderou uma defesa que tomou apenas 6 gols no Campeonato Gaúcho. Vitão foi procurado até recentemente por Palmeiras e Flamengo, mas permanece no forte elenco colorado. Torcida grita, Bahia, Bahia, Bahia. É um empurrão que vem das arquibancadas de uma torcida apaixonada. Como é a do Inter, posicionada. Tem um trechinho aqui da arquibancada. Está mais perto do gol do Antony, a torcida colorada. Detalhe, Vini, que quase 30 minutos de jogo, apenas 5 cruzamentos na partida. Mesmo com defesas fechadas, como a gente está vendo agora o Bahia se fechando, o Inter já fez isso algumas vezes, os times estão arriscando pouco cruzamentos para a área, até pelas características, né, dos seus atacantes, jogadores de mais de abertura de espaços do que necessariamente de pivô dentro da área para tentar um jogo aéreo. Cauli, toca a bola para o Arias. Aliás, sobre o Cauli, foi do Sport, manda mensagem aqui, o Felipe. Cauli vai ficar no Bahia, já já o Elton fala. Deixa eu ver o Bahia no ataque. Jean Lucas, acompanhado pelo Bruno Henrique, toca lá na esquerda do Puga, passe atrás com o Caio Alexandre. Caio tenta uma virada para o Cauli, Bernabé com ele, sobe a faça de cabeça. O lateral argentino, descida na ponta, é com o Arias, ele enfrenta o Juninho. Sai na ponta o centroavante, hein? Lúcio, atrás, Arias da área, cruzamento no alto, tira lá na direita o Aguirre. Vitinho, de ponta para ponta, né? São 2 atacantes agora ali frente a frente. O Vitinho se desfaz da bola, devolve o lance lá do outro lado para o goleiro Ronaldo. Completamos a primeira meia hora de jogo. Permanece 0-0, mas com grandes ocasiões para os dois times. Os goleiros já foram importantes nessa noite na Fonte Nova. Lúcio deixou para o Everton, o árbitro deu vantagem. No meio, Jean Lucas domina, solta a bola na ponta, Eric Puga, por dentro ou por fora, leva no fundo, de novo. Mais uma vez o Brian Aguirre bem na marcação, cruzamento do Juba, Vitão corta mal, cruzamento do Puga, chegou na direita, Arias, preparou o lance, vem a batida do Lúcio, ele pega mal na bola. O impedimento está marcado. O Lúcio, né, Mendel Vidlovski, que já tinha uma ligação com o Salvador, com a Bahia, antes de vestir o uniforme do Esquadrão de Aço, hein, Mendel? É isso mesmo, a ligação forte, né? O tio dele tem uma relação muito próxima com o Lúcio, é uma figura paterna para o Lúcio. Já morou na Bahia por 13 anos, foi professor de capoeira por aqui, depois voltou para o Uruguai e agora que o Lúcio veio para a Bahia, ele veio junto, está em todos os jogos, está realmente
se sentindo em casa o tio do Lúcio. O Lúcio, claro, também com toda essa influência do tio dele. Ah, essa história é sensacional e está à disposição no espn.com.br, a reportagem que a gente fez durante a semana. Bom, Bernabé dominou mal. Arremesso lateral apontado aqui pelo árbitro. É pro Bahia. E o Everton Ribeiro, viu, Silas, está chamando... Quer dizer, o Ceni está chamando o Everton Ribeiro. Ô, Vini, impressionante, né? A habilidade do Everton Ribeiro, toque de 3 dedos, achando o Lúcio ali, já estão começando a se entender. Talvez o Guga teve um pouquinho de pressa ali, mas o Bahia tá melhor, hein? O Bahia tá melhor no jogo. Bahia melhor no jogo, de Silas. Craque dos comentários ao lado do Elton Serra e da Renata Ruel. Juba faz a volta, toca no meio campo com o Caio Alexandre. O Bahia se impõe, o jogo tem sido assim, a posse de bola é pro time do Rogério Ceni. Arias se desloca à direita, o Cauli, a bola chega pro Arias, cruzamento lá na grande área, fez o giro, Lúcio bateu, Antunes Palma! Mais uma grande intervenção do goleiro formado no Inter, e o detalhe é que o Lúcio finaliza já caindo. O Fernando em cima dele na marcação. E mesmo com pouco espaço, o Lúcio conseguiu arrumar uma bela batida para empurrar a Fonte Nova. São 7 gols do Lúcio no ano, 1 na Libertadores. Bahia pagou 60 milhões de reais por ele. Aí o torcedor em pé. Claro, o otimista, tá vendo o Bahia criar oportunidades de gol. Everton Ribeiro, passe de primeira, olha o contra-ataque. O Borré é o jogador mais adiantado no lance. Agora os zagueiros do Bahia vão voltando aos poucos. Lá no alto corre o Brian aqui, que fica sem opções do Borré. Acaba sendo desarmado. A torcida do Inter que já tá meio chateada com seus atacantes, centroavantes. Talvez tenha ficado ainda mais agora com o Borré. O Ener Valencia talvez tivesse um pouco mais de velocidade, né? Mas não é o caso do Borré, né? Então, o Roger até falava isso na entrevista, né? Porque o Borré se associa mais e o Ener joga mais na profundidade, né? Buscando espaço. Tá no banco de reservas o centroavante equatoriano. Fez um golaço na final do Campeonato Gaúcho. Bola lá pela esquerda. Se movimenta demais o Lúcio, ele enfrenta o Vitão. Lúcio deu um tapa pro fundo, a bola sai e é tiro de meta. ESPN, a gente vive o esporte. Aumente os ganhos da sua aposta em até 30% com a Novibet. A gente falava, né, dos confrontos entre esses times em 1989. O Inter tinha Abel Braga como seu técnico e o Bahia teve o Evaristo de Macedo primeiro e depois o René Simões como treinadores. Olha o Bahia recuperando a bola no campo de ataque, acelera, busca o espaço vazio, Luciano Juba, cruzamento na grande área, bate para longe o Fernando. Escanteio apontado para o Bahia, o Fernando ajudou muito agora o Inter, né, que estava com a defesa aberta. O Fernando está fazendo o primeiro jogo dele em Libertadores. Foram 75 em Liga dos Campeões da Europa. É coisa, hein, gente? Jogando pelo Porto, pelo Sevilla e também pelo Manchester City. Lá na Europa ganhou 3 vezes a Liga Europa. É como se fosse a Sul-Americana dos europeus. Escanteio lá na esquerda. Quem chega para a cobrança é o Luciano Juba. Formado no esporte, tem sido titular na lateral do Bahia. Lançamento é aberto lá na segunda trave, o toque de cabeça, tira Vitão, a briga pelo rebote, subiu o Cauli. Bola volta para o Bahia com o Eric Puga, que joga lá na esquerda, agora vem pela direita. Cauli. O Inter se fecha. Cauli toca a bola na ponta para Everton Ribeiro. 35 do primeiro tempo. Cruzamento por baixo, toque do Bruno Henrique. Vem no ponto do Vitinho. Mais uma vez a jogada com o Bruno Henrique, à frente com o Alan Patrick. Olha o tamanho do contra-ataque que tem o Inter. O Bruno tá caído. O Messi à frente pro Borré. Ronaldo sai do gol. E foi na bola. Já não valia nada. Impedimento marcado. Agora foi corajoso o goleiro do Bahia. O cartão amarelo é porque no início do contra-ataque do Inter, o Jean Lucas parou o Bruno Henrique. Teremos o replay das jogadas. Primeiro lance aí do Jean Lucas. Renata Ruel. Foi exatamente isso. E aí ele perde o tempo da bola, só vai na perna do adversário, ó, aquele totalzinho que caracteriza, né, a entrada temerária, que a regra fala, desconsiderar o risco para o adversário.
O árbitro deu uma vantagem sensacional e aí na primeira paralisação ele volta e aplica corretamente o cartão amarelo. E na saída ali do goleiro, pelo jeito, ele pegou bola, mas já havia impedimento do ataque do Inter. E o passe errado do Everton Ribeiro, a bola é para o Internacional. Antony tem a posse para o Inter. Aqui 0-0. E aí a gente tá vendo, rapaz, foi na bola o Ronaldo, mas é duro, hein? Você comete uma falta ali, vermelho, o jogo podia ser outro, mas jogou bem no lance que foi anulado, né? Gente, tá aí na sua tela gol do Palmeiras, hein? Jogo da Libertadores lá em Lima, o Palmeiras sai na frente, 0 para o Sporting Cristal, 1 para o Alviverde. Estevão, tudo sobre o jogo do Palmeiras você terá na ESPN 4 assim que a bola parar de rolar para Bahia e Internacional. A gente vai falar também, claro, muito aqui de Bahia e Inter, com as entrevistas, com o nosso time de comentaristas, com a Marcela Rafael e também a estreia do Palmeiras. E aqui na ESPN, já tem o Flamengo, hein? A estreia do time do Felipe Luiz. Flamengo e Deportivo Táchira, na voz do Rogério Voga. No nosso intervalo, além de informações do Flamengo, você também acompanha o que tivemos hoje na Premier League, né? O Chelsea ganhou do Tottenham. Você verá o gol da vitória do Chelsea já. Juninho. Bernabé. Toca a bola em diagonal para o Alan Patrick. Everton Ribeiro na marcação. Borré. Não quis o passe para o Alan Patrick. Puxa a bola, dá uma penteada nele e erra. Não tá bem no jogo, Borré. Que volta para marcar. O Bahia escapa. Falta tá marcada e é para cartão amarelo para o Bruno Henrique. A irritação do Roger, né? Porque vê o seu volante sendo obrigado a parar um contra-ataque. Falta em cima do Pulga por um erro do Borré. Silas está com o microfone na mão. Deixa eu ver. Diga, Silas. O Bahia marca muito bem num 4-5-1. Vem no seu campo defensivo. Entendeu o momento do jogo agora. Tá sabendo se defender. E o Vitinho, não sei se porque ele perdeu aquela oportunidade no começo do jogo, ele também desapareceu do jogo. Tanto ele como o Wesley e o Alan Patrick estão participando pouco. O Borré se matando ali, corre de um lado para outro, vem para tentar fazer um pivô, mas não vê no Wesley e não vê no Vitinho os jogadores para puxar esse contra-ataque. E a alternância de propostas está bem interessante, né? A gente viu o Inter agora com a posse de bola no campo de ataque e se oferecendo também para os contra-ataques do Bahia, porque sobe suas linhas de marcação. Agora acontece o contrário, né? O Bahia tendo a bola e o Inter recuperando para tentar acelerar o jogo. Já teve oportunidades assim dos dois lados. E isso acontece muito. O Silas falou do Bahia marcar nesse 4-5-1. O Inter faz o oposto, né? Joga no 5-4-1. Afunda o Fernando para fazer essa função de terceiro zagueiro. Por isso até a opção pelo Cauli, né? Mais um jogador de criatividade para tentar abrir essa defesa, mas oferece os contra-ataques para o Inter também. Belo giro do Cauli, passe por baixo, Everton. Entrega para o Arias, tem liberdade o Caio Alexandre. Quem vem no combate? Caio vem no fundo, Wesley. Fecha a porta para o Arias. É o atacante que marca. Lá atrás o Canu. Vamos nos aproximando da marca dos 40 do primeiro tempo. 2 campeões estaduais. O Bahia venceu o título do Baianão contra o Vitória. O Inter colocou fim a um jejum de muitos anos e ganhar o Campeonato Gaúcho. Uma vitória já no primeiro jogo contra o Grêmio, atuando fora de casa. Caio Alexandre pronunciando Juba. Aguirre marca pela direita. O primeiro duelo entre brasileiros nessa edição de Libertadores e aqui na Fonte Nova. Bola para o Eric Pulga. O Aguirre foi inteligente, deu um leve toque. Não foi falta, jogou o Pulga lá na placa de publicidade. Esticada para o Ronaldo ficar com a bola. Ronaldo que foi bem no Atlético Goianiense, ganhou 3 vezes o Campeonato Goiano. E está ganhando a vaga de titular do Marcos Felipe. Luciano Juba. E de novo o Bahia. Eric Pulga, toca a bola para Jean. Jean Lucas sai no fundo. O corte do Brian aqui que toca. Opa! Professor Piero Massa tá querendo participar do jogo. Não é bem assim não, professor. E aí ele vai fazer o correto, né, Renata? Quer dar bola ao chão. Exatamente, porque ele poderia até gerar ali um ataque promissor do Inter, então ele para ali e reinicia com bola ao chão a favor do Internacional. Erro de posicionamento, né, Vini? Acontece.
Erro de posicionamento não acontece frequentemente, mas errou sim. Alan Patrick, Fernando, aí no domínio camisa 5, e contra o Flamengo esteve mais ou menos aí nessa condição, né? No meio de 2 zagueiros, né? Sistema um pouquinho diferente do Inter para enfrentar o Flamengo. O Wesley, Bernabé passa na ponta. O Inter busca o gol antes do final do primeiro tempo. Alan Patrick, lá no alto corre o Brian Aguirre. Esse é o Vitinho. Fecha a porta o Mingo. Olha o contra-ataque que se abre para o Bahia. Luciano Juba, corta no Vitinho. Falta do Vitinho. E aí vai ter a contestação da torcida, né? Porque não há cartão para o Vitinho, que já tem 5 gols no ano. É um dos artilheiros da equipe colorada na temporada. Foi o mesmo número de gols que ele teve ano passado, jogando pelo Red Bull Bragantino. E aqui joga mais próximo da linha lateral, né? Porque do outro lado, do lado esquerdo, com o Fernando fazendo essa saída de 3, o Wesley joga um pouquinho mais por dentro e abre esse corredor para o Bernabé. Isso cria também dúvida na marcação do Bahia, né? Porque o Alexandre está no Alan Patrick e força um dos jogadores de meio, normalmente o Everton Ribeiro está voltando aqui para ajudar na marcação, a fechar esse espaço. É o Inter tentando usar o seu lado esquerdo do ataque também para chegar ao gol. Arias roda a bola. Daqui a pouquinho, a estreia do Flamengo. Você assiste com exclusividade na ESPN no Disney Plus. Deportivo Táchira e Flamengo, 9h30, na voz de Rogério Vogel. Fernando toca a bola na direita para Inhagui, que está marcado por 2. Jean Lucas no carrinho. E aí você vê o gesto do Jean. Pede para o público se erguer, se levantar. Pede o apoio das arquibancadas. Fonte Nova recebendo mais de 40 mil pessoas nessa noite. E vem o Bahia, Cauli, à direita com Arias. Toca a bola por dentro com o Canu, de novo Everton Ribeiro. Bahia e Inter que se encararam na Sul-Americana de 2014. Naquela oportunidade deu Bahia. Passe errado do Cauli, cortou o Fernando. Tá longe o Alan Patrick para brigar pelo rebote. Mingo, mas atrás com o Ronaldo. Pressionado o goleiro do Bahia, Luciano Juba tá com a bola. De novo para o Ronaldo, já errou uma saída hoje, agora fez o simples, né? Se livra da bola. Arremesso lateral marcado é para o Internacional. Ô Mendel, como é que tá o Ceni aí no banco de reservas, na lateral? Tá bem agitado aqui. Sobre o Ronaldo, ele vinha jogando o Marcos Felipe, né? No último jogo contra o Corinthians, o Ronaldo recém-chegado foi como titular. E o Rogério explicou que era para entender o que ele pode produzir. Deve estar gostando do que está vendo no campo, tirando a saída de bola, mas no gol o Ronaldo tem feito um bom jogo. É isso, Ceni que encarou o Roger Machado num clássico no Rio de Janeiro, um dos clássicos mais tradicionais do Brasil, Fla-Flu. Se pegaram 3 vezes lá. No confronto geral, 3 vitórias do Ceni, 2 do Roger Machado. A conversa dele com o Ronaldo deu um resultado, né, Vini? Porque o Bahia parou de sair ali atrás, daquela forma preocupante até e perigosa, né? E ao fundo nós ouvimos o Roger Machado gritando: sai, sai, sai. Vitão. São 2 técnicos que vivem o jogo de uma maneira muito apaixonada aqui na lateral do campo. Não tem pressa o Inter. Já confirmação do tempo de acréscimo. Na sequência tem o nosso intervalo no comando da Marcela Rafael, aqui da cabine da Arena Fonte Nova. Fernando para Vitão. Já estamos no minuto final do primeiro tempo. Virada na esquerda. Bernabé toca de primeira. O Inter conservando a bola no pé. Não permite assim o último ataque do Bahia, né? Na etapa inicial. Alan Patrick pede a chegada do Fernando. São 2 lideranças no meio campo colorado. Juninho, Bernabé aberto na ponta. Aí não combinou legal. O Roger aplaude. Você está vendo aí o Bernabé, que até revelou ontem na entrevista que estava um pouquinho nervoso, né? Sabe como é o primeiro jogo de Libertadores na carreira. E aí o Roger Machado, também muito agitado, né, Berton? Ele está muito incomodado com a saída de bola do Internacional, Vini. A todo momento orientando os zagueiros, conversando com os auxiliares. Quando apita o árbitro, final do primeiro tempo. 0 para o Bahia, 0 para o Internacional e lança. No Bahia não quer esse tipo de negócio só com o Matheus Martins, não. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo, apita Piero Massa, rolando para a etapa final na Arena Fonte Nova.
São os últimos 45 minutos da estreia de Bahia e Internacional na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Times que sonham com a glória eterna. Canu, eita! Ele até recebe aplausos dos companheiros, bate no peito e diz: a culpa foi minha. E o Internacional tem um escanteio de graça, logo no início do segundo tempo. Canu está na sua terceira temporada no Bahia. E agora vem Alan Patrick. Alan Patrick, que hoje completa, já lembrou, Berton, 200 jogos com a camisa do Inter. Vem o capitão. Lançamento feito na grande área. Ronaldo se garante na bola aérea. Jogadores se espalham em campo. Hashtag pelo X, pelo Twitter, Libertadores na ESPN. Eu domino domingo. Mais atrás, a presença do goleiro Ronaldo. À direita, Canu. Busca a inversão aqui embaixo para o Luciano Juba. Próximo dele, o Eric Pulga. Os técnicos mantêm as mesmas formações do primeiro tempo. Aí o Alexandre. Dispara o lançamento à frente. Fernando vem na marcação. Dividiu com o Pulga, foi bem o atacante. Lúcio Rodrigues pro Pulga, na esquerda, cruzamento. Bernabé faz um corte importantíssimo na grande área. Alan Patrick, toca a bola na esquerda, vem o argentino Bernabé, Cauli por baixo. Que retomada, a defesa do Inter aberta, até que chega o Juninho e salva de novo o Internacional. Bernabé bate pra frente, o jogo é lá e cá. Agora é a vez do Inter atacar. O Wesley da esquerda pro meio. À direita pro Borré na entrada da grande área. Ele faz a puxada, tenta o passe à frente, comete o erro. Mas são dois times que estão prontinhos para jogar no erro do adversário. O Internacional teve o seu contra-ataque. O Bahia teve sua oportunidade. Aumenta o volume e a torcida do esquadrão. Vinícius, Rogério pede calma para a equipe do Bahia. Ele agora há pouco chamou o Ademir, conversou um pouco com ele, fez algumas orientações. O Ademir voltou para o banco, mas talvez daqui a pouco entre na equipe do Bahia. É o Fumacinha, daqui a pouquinho pode entrar. Lançamento nas costas do lateral direito aqui, que o domínio é do Pulga. Ele leva para o fundo, falta! E é para amarelo! Brian aqui que toma amarelo, que grande jogada do Eric Pulga. Ele tá aqui chamando a torcida, você vê aí o Aguirre e a falta, Renata Ruel. E aí ele vai no corpo do adversário, segura, né? E aí impede um ataque promissor. Por isso o cartão amarelo bem aplicado, Vini. Falta para o Bahia pela esquerda, 3 do segundo tempo. Esses times que se enfrentaram recentemente aqui na Fonte Nova, em julho, empate por 1-1, e o Bahia fez um gol de falta na área nesse gol. Gol do David Duarte, de pena, cobrou, né, a falta, só que aí já era uma falta mais próxima à linha de fundo. Essa aqui dá até para tentar bater direto pro gol, embora o ângulo não favoreça. Você viu lá o Eric Pulga, agora o Jean Lucas, Everton Ribeiro. É lance de perigo contra o Inter. A favor do Bahia. Atenção, fã de esporte. Everton rolou pro meio, Jean Lucas. Gera constrangimento. Pega mal na bola e é tiro de meta para o Internacional. Vini, você falava do Alan Patrick, né, completando 200 jogos pelo Inter. Foram duas passagens, 2013 e 2014, com o título gaúcho, e agora voltou em 2022 e repete, né, o título gaúcho. Bom, já há conversas de renovação. Pelo menos o Alan Patrick deu entrevistas dizendo que gostaria de renovar com o Inter e é do interesse também do lado colorado. Hoje o contrato dele vai até 2026. Foi eleito o craque do gauchão, chegou a ter uma proposta dos Estados Unidos recentemente. A escapada do Bernabé. Leva pro fundo, bem na marcação. Gente, Everton Ribeiro, 35 anos. E agora ele chega atrasado. Tá valendo. Corre na grande área. Cavadinha na área. Corta Luciano Juba. Briga pela bola, vem o aqui que tá valendo tudo isso. O Brian Aguirre bateu. Ronaldo sem rebote. Em 4 minutos os times vão criando. E aqui o lance tá parado. Vejam que você tá acompanhando aí o Piero Massa, né? Ele se encaminha lá na direção do Wesley, que está cobrando o cartão amarelo, que não veio, mas o Inter escapou bem. O Everton Ribeiro primeiro conseguiu fazer um corte, depois acho que até comete uma falta. E será que não era para amarelo mesmo, Renato? Era assim,
ele chega mais forte, né? Ele perde o tempo da bola ali, a intensidade, a velocidade que ele vem, é que a gente considera aquela intensidade média, onde entra na regra ação temerária. Então seria bem a vantagem, ele aplica bem a vantagem, mas poderia ter aplicado o amarelo depois sim. É o Bahia, lançamento pro Lúcio, a bola escorreu do peito pro pé. Chegou o Pulga para salvar o lance. O Bahia desce pela direita, Everton Ribeiro lá no alto, Ábias. Everton tentou uma virada de jogo. Corte do Juninho. No domínio, Vitinho. Arranca pelo meio. Chegou atrasado no domingo. O árbitro deu vantagem. Tá caído o zagueiro do Bahia. Enquanto o Caio Alexandre leva o esquadrão para o ataque. 0-0 o jogo. A estreia dos dois times na fase de grupos. Cauli na grande área. Bem no combate o Vitinho. Bruno Henrique para frente. Alan Patrick está no chão. O árbitro viu de perto, Caio Alexandre toca atrás. Para o lateral, Luciano Juba. Novamente Caio Alexandre. É um dos jogos mais aguardados da fase de grupos da Libertadores. E na última rodada do grupo F eles vão se enfrentar de novo. Aí lá no Beira-Rio, no finalzinho de maio. Jean Lucas faz a inversão do outro lado para o Arias. Encosta na marcação Wesley. O Bahia vem por dentro agora com Cauli. Borré na marcação, chegou para o Everton Ribeiro, é quem dita o ritmo do jogo. Cruzamento do Arias, atrasou, ele tentou a bicicleta, o Lúcio, chegou o Pulga, corta aqui. Alan Patrick na grande área, leva na direita, sai do Cauli, a velocidade não é muito a dele, mas é muito inteligente, conserva a bola no pé. Alan Patrick vem pelo meio, que jogador, de um pé para o outro. Esse é o 10 do Internacional em seu jogo 200 com essa camisa. É bonito de ver. Silas, você vestiu a 10. Esse lance é bacana, hein, Silas? A gente tá com saudade de ver o Alan Patrick, né? Nesse jogo de hoje. Apareceu. Pena que não foi lá na intermediária, uma jogada mais de ataque, onde ele sobressai. Mas muita calma, muita inteligência, desafogou bem ali e tirou o Inter de uma situação ali perigosa no seu campo de defesa. Pela esquerda, Juninho. 7 do segundo tempo, 0-0 o duelo. O Bahia de volta à Libertadores depois de 36 anos. E o Inter sonha com o tri. Vitinho chegou atrasado, é a segunda falta do Vitinho no domingo, no segundo tempo. O jogo está parado, a posse é para o Bahia. ESPN, a gente vive o esporte. Substituição segura. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Muito bem, agora mais uma falta do Inter. O jogo é mais picado no segundo tempo e um desentendimento entre Caio Alexandre e Wesley. O Wesley que é da casa, não é isso, Berton? É baiano de Salvador e é o fato mais curioso, Vini. É torcedor declarado do Bahia. Ele começou no Salvador FC, que hoje atende pelo nome de Jacuipense. Foi adiante na carreira, chegou ao Palmeiras e aí depois até chegou a ser emprestado por Vitória. Voltou ao Palmeiras, Cruzeiro e depois Internacional. Que coisa, essa história é demais, né? Declarado torcedor do Bahia, Wesley. Quem nunca jogou pelo Bahia, jogou no Vitória e hoje enfrenta o Bahia numa estreia de Libertadores para o Inter. Ele é do bairro de Águas Claras. Já o Elton me fala se é pertinho aqui ou não. Eric Pulga, pela esquerda, contra o Baquirri. Toca a bola atrás com o Luciano Juba, faz a puxada, entrega atrás com o Mingo. Ele pede a aproximação dos companheiros, erra o passe, o Inter vem para o contra-ataque. Vitinho, Aguirre está pela direita, é a dobradinha do Inter por esse lado. Vem o Brian Aguirre, segura, toca lá no meio, pro craque do time, pro capitão, Alan Patrick, de um pé pro outro de novo, que classe. Brian Aguirre pro Alan Patrick, é rapidinho no meio pro Bruno Henrique, devolve, Alan Patrick, cruzamento, Ronaldo! Aparece bem o goleiro do Tricolor, e que bola complicada do Juba, o Wesley comete a falta, Juba, caçador de emoção. Ô Elton, o Cano tá ali caído e tal, a gente tá revendo aqui a última jogada do Inter, olha só, Alan Patrick, Bruno Henrique, opa, peraí Renato, Alan Patrick, impedimento, não? Imagem que tinha o impedimento, assim, a perninha ali à frente, o assistente por essas imagens deixou correr.
Bola no meio campo, Fernando disputa, corta. Trabalha com Bruno Henrique, 10 do segundo tempo. Borré, o centroavante vai para a ponta e o Wesley vem para o meio. Borré faz a volta, né? Recalcula a rota, entrega no meio campo com Bruno Henrique. Já vem o Elton Serra. No Nacional do Uruguai. O Inter vai mexer, né, Berton? Vai. 3 jogadores foram chamados. O volante Ronaldo e os atacantes Ener Valencia e Carboneiro. Já conversaram com o Roger, estão fazendo os últimos trabalhos de aquecimento. Pela direita o Inter. Faz a volta aqui. Trabalha no meio campo com Vitão. 3 mudanças já no Inter. Enquanto o Inter troca passes, o Rogério chamou o auxiliar dele para conversar. Já viu que o Roger do outro lado vai mexer, viu, Elton Serra? E as mexidas trazem também a esperança de um time mais rápido com o Carboneiro. O Carboneiro muitas vezes jogando como segundo atacante, né? Muitas vezes o Inter jogou no 4-4-2 com o Carboneiro próximo do Valência. Os dois tendo a oportunidade de fazer dupla de ataque. Vamos ver como vai se comportar o Inter com essas modificações e quem vai sair, né? Se esse sistema vai mudar também. O bairro onde cresceu Wesley, Águas Claras, longe, perto do Rio. É saída da cidade, né? Já próxima às margens da BR-124. Muito bem. Everton Ribeiro erra o passe. Juninho pra frente. Fernando. De novo Juninho. Bola pro goleiro Antony. Terminando Bahia Internacional, você assiste a estreia do Flamengo. Deportivo Tátira e Flamengo na voz de Rogério Vogan. Com o Paulo Calçade e também o Carlos Eugênio Simon. Falta está marcada, vem mais um cartão amarelo para o Inter e agora é para o camisa 5, Fernando. Entrada forte lá no meio campo. A gente vai rever o lance mais uma vez. Enquanto o Inter vai mexer nessa parada. Ó, foi contra o Pulga a jogada. Ele vai, né? Ele perde o tempo da bola, ele atinge com a trava da chuteira ali, ó. Meio que o pé do adversário. E aí essa trava da chuteira, pé com pé, do jeito que ele vem na entrada, é caracterizado cartão amarelo. E aí a falta bem marcada e o cartão bem aplicado, Vini. Muito bem. Você viu ali os 3 jogadores que vão entrar no Inter. O Roger Machado está fazendo fora aqui da sua tela um sinal de espera para o quarto árbitro. Técnico não gosta de mexer no time, né, Silas, em lance de bola parada. Não gosta porque precisa esperar ver o que vai acontecer para depois fazer a mudança, né? E eu acho que do lado do Bahia também, o Rogério, como você falou, e estava conversando, acho que foi o Mendel que falou, estava conversando com o Ademir, ele vai mudar, porque o Bahia agora, nesse espacinho aí de 5 minutos a 8 minutos, deu uma caída, o Inter começou a melhorar, até porque o Alan Patrick começou a melhorar também, né? Everton Ribeiro, bola parada, lançamento na grande área, sobe e corta a defesa. Rebote para Caio. Aí o Alexandre com o Everton. À esquerda. Luciano Juba no meio, de primeira. Jean Lucas se desloca, recebeu do Pulga. Que tabela de novo, Pulga, cruzamento na cabeça do Fernando. Juba na esquerda, bola na grande área, passou pelo Cauli. Tira mal a defesa, sobrou, Arias finaliza. Tira de cabeça o Juninho. E é contra-ataque para o Inter. O Wesley vem pela meia. Um batalhão de jogadores do Inter. À direita o passe para o Alan Patrick. Ele leva o jogo de novo para um espaço vazio. Bruno Henrique. Bernabei. Cruzamento. Bateu Wesley. Fraco e estava em posição irregular. Ele olha para o bandeiro. O Ronaldo já tinha caído no canto para fazer a defesa. O replay da jogada para você. O Wesley de fato em posição bem adiantada. Vamos acompanhar agora as mexidas do Inter. Vamos lá, Bruno Henrique vai embora, tinha amarelo. Entrar o Ronaldo. Tá saindo o Vitinho. Entrar o Carboneiro. E a última mexida sai Borré e entra Ener Valencia. Muito bem. O Ener Valencia que foi titular nos 2 jogos contra o Grêmio. Né, Berton? E até se imaginava que ele pudesse ser titular aqui hoje também. É verdade, é o artilheiro do Inter na temporada ao lado do Vitinho com 5 gols. Ele... mérito, né? O Roger fala muito sobre isso. Acabou terminando o Campeonato Gaúcho, fez aquele golaço na final. Depois foi atender a seleção equatoriana nas eliminatórias e quando retornou voltou muito cansado. Ele jogou 2 jogos 90 minutos e na noite que retornou a Porto Alegre não conseguiu descansar, não conseguiu dormir. E até por isso deu lugar para o Borré numa partida contra o Flamengo e hoje disputava a vaga com ele. Tá aí o Ener Valencia agora na segunda etapa.
Já já falam os comentaristas. O primeiro técnico a mexer na noite é Roger Machado. Ronaldo já na sua primeira ação no duelo lá no meio campo. Vem por baixo, chega o Vitão. Toca a bola na esquerda. O domínio é do lateral Bernabei. À frente para o Wesley. Tem campo para correr o soteropolitano Wesley. Chega na marcação Arias, vem também o Canu, passe atrás com o Bernabei. O Wesley está no chão. Não corta, a bola passa pelo Caio. Manda para longe Jean Lucas. De cabeça Juninho. O Wesley girou, tá na área, bateu com desvio. Juba faz o corte. Uma batida complicada, né? Ele não está de frente para a bola, ela vem pingando, mas deu certo para o lateral esquerdo do Bahia. Bom, o esquadrão de aço vem no contra-ataque e a equipe colorada se fecha. Carboneiro foi no corpo e cometeu a falta em cima do Eric Puga. Silas, vamos lá, as mexidas do Inter. Correto pelo Valência, né? Pelo Ener Valência aí seria natural. O Carboneiro também. O jogador troca jogador por jogador, característica por característica, o jogador mais descansado e talvez um pouco mais de lucidez nos contra-ataques, que é a ideia do Roger agora para esse segundo tempo, para esse tempo que ainda resta. Quem foi o outro que entrou, Vini? Ener, Carboneiro e Ronaldo. O Ronaldo é uma mudança também ali natural. No lugar de quem que ele entra, Vini? No lugar do Bruno Henrique, que já tinha amarelo, né? Justamente. Então aí você tem o Thiago Maia no banco, você tem o Ronaldo. Então nesse momento, e o Fernandinho também, que acabou tomando o amarelo agora. Era natural essa ou um ou outro, essa alteração. Aquele que está mais descansado, aquele que está mais inteiro, acaba ficando. Vamos ver o que vai mudar no time do Internacional. Agora o Bahia precisa do lado direito, né, Vini, fazer uma alteração também, porque o lado esquerdo aqui com o Puga e com o Cauli está jogando muito. Falta o lado esquerdo está jogando muito. Falta o lado direito do Bahia. Talvez a entrada do Ademir possa provocar essa melhora do lado de lá também. Passe no balão, Patrick, para frente, sai do gol. Pra longe, Ronaldo. Vem a briga do Cauli contra o Juninho. Pela esquerda, Bernabei, que deu uma bela assistência contra o Flamengo no sábado. Ronaldo, trânsito intenso no meio. Ele usa o corredor e vem à direita. Brian Kick para Carboneiro. Por enquanto 0-0. É a vez do Inter atacar. Desce o time de Roger Machado. Cruzamento lá na grande área. Muito ruim, né? A bola passa por todo mundo e o lateral está marcado. Pertence ao Bahia. Aí no detalhe você vê Roger Machado e o Arias, que vem para a cobrança de lateral. A mudança mais sensível é do Ronaldo, né? Que muda um pouco mais a característica. Agora 2 Ronaldos em campo, né? O goleiro do Bahia e o volante do Internacional. O Inter assume definitivamente uma linha de 5, né? Porque o Fernando está funcionando como terceiro zagueiro. O Cauli agora joga como segundo atacante. Joga um pouco mais por dentro, joga próximo do Lúcio Rodrigues. Muda um pouco a formação também o Roger Machado para tentar, o Rogério Ceni, para tentar criar mais peso próximo da área, né? Já que a equipe do Inter marca agora com linha de 5. O jogo tá parado. Jogador do Bahia caído na marca dos 18 do primeiro tempo. E vemos o Rogério Ceni. Rogério, né, Mendel? Que tá assim, ainda engasgado com o Internacional em Libertadores, né? Certamente, Rogério, que está na sua 12ª participação em Conmebol Libertadores, 9 como jogador, agora a 3ª como técnico. Como jogador foram 90 jogos, como técnico está na sua 13ª partida em Libertadores, fez parte do grupo do São Paulo campeão em 93, também foi campeão da Libertadores pelo São Paulo em 2005 e teve 2 derrotas doídas para o Internacional, na final de 2006 e na semifinal de 2010 da Libertadores. Momentos que consagraram o Internacional, momentos que o torcedor colorado, a torcedora que nos acompanha agora, certamente se lembra muito bem. Passe à frente e quem faz a defesa é o Antony. Fã de esporte, perdeu ou quer rever algum lance do nosso jogo? Então faça o seguinte, pegue o seu celular e escaneie o QR Code que aparece aqui na sua tela. Você vai direto para o espn.com.br e assiste ao que de melhor já aconteceu no duelo Bahia e Inter. Também segue tudo do confronto entre Sporting Cristal e Palmeiras, outro jogo da Libertadores. E tem ainda tudo da volta de Renato Gaúcho para o Fluminense. Acesse aí espn.com.br e não perca nada. O Bahia cadencia o jogo. Luciano Juba.
Aproximação, Caio Alexandre. Jean Lucas, passe errado. É o momento do Inter, Alan Patrick. Ener Valencia à frente para o equatoriano. Ganhou do Juba, bateu em cima do zagueiro, voltou Patrick. Finaliza fraco. Ronaldo segura sem rebote. São momentos de desatenção como esse que podem provocar um gol, que pode dar uma vitória para um dos times, né? E deu para ver bem, viu, Silas? Arrancado, o potencial físico do Ener Valencia partindo para a bola. Já já você fala porque o Caio Alexandre ganha duelos individuais no meio, até que o Juninho prevalece e o Internacional vem de novo com Wesley. Ener, Alan Patrick, Carbonero no lance, o Wesley erra o passe. Olha onde estava o Everton Ribeiro, agora é a vez do Bahia. O Inter falhou lá, a ver o que o Esquadrão de Aço faz aqui. No ataque, Pulga, puxou pro meio, perna direita, bateu no canto, a bola passa à esquerda do Antony, é tiro de meta. É um jogo em que os dois ataques produzem, um jogo lá e cá, as equipes trocam golpes, né? O Inter teve seu contra-ataque e na sequência Eric Pulga teve 13 gols na Série B pelo Vozão, pelo Ceará, e já tem 5 pelo Bahia. Diga aí, Silas, antes Mendel Midlovski. Isso aí, vai ter 2 mudanças no Bahia, vão entrar o Ademir e o Eric, daqui a pouco mexe o Bahia. Para completar, o Fernando pagou geral a defesa do Inter, bateu com as mãos, gesticulou, pedindo atenção da rapaziada, principalmente para não ceder contra-ataque. Exatamente, a gente viu ali o Ademir, veio para o jogo o Ademir. Silas, 21 do primeiro tempo, cada time teve um contra-ataque agora. E a gente está vendo uma situação que não estava acontecendo antes, né? Os dois times atacando, mas a linha de meio campo e defesa ficando longe da linha de ataque. Então, quando o time perde a bola, é contra-ataque para cá e contra-ataque para lá. A gente viu o contra-ataque com o Ener Valencia, você bem lembrou a velocidade dele, né? A metida de bola, acho que foi do Alan Patrick, ele não conseguiu chegar. Mas os dois times estão num momento delicado do jogo. Você defende quando você está atacando. E a gente não vê nem o Inter e nem o Bahia fazendo isso. Os dois times ficando atrás e os ataques enfrentando as defesas. Aquele que tiver mais eficiência vai acabar fazendo o gol e ganhando o jogo. Posse de bola é para o Bahia. 22 do segundo tempo. E olha só, amanhã, programação da ESPN ao vivo, a partir das 9 da manhã, tem um F360. Alô, Abel Neto! A partir das 9 da manhã, com tudo da quinta-feira de Libertadores. É sempre assim, de segunda a sexta, F360 na ESPN com Abel Neto. Na esquerda, Luciano Juba. Toca a bola na ponta. Pro Eric Pulga, ele contra o Aguirre, por dentro ou por fora, é passe pro meio, chega Cauli, atrasa a passada, lá no alto Arias, ele preferiu uma jogada com o Everton, que até viu a chegada do colombiano, pegou mal na bola, mas a torcida ficou chateada com o Cauli. Queria a bola lá no colombiano mais rapidamente. Agora sim, chega para o Santiago Arias. Para você que chega agora, a opção do Rogério Ceni. Gilberto no banco. Caio Alexandre. Everton Ribeiro. O Inter se encolhe, se defende. Juba pelo meio. Passou pelo Lúcio, quarta defesa. Thiago Maia. Já, Thiago Maia. As peças são peças novas. Os técnicos tentam influenciar no jogo. A partida fica aberta. O duelo cada vez mais saboroso para quem gosta de futebol e mais tenso para torcedores e torcedoras do tricolor e do time colorado. Pela meia, Everton Ribeiro. Na esquerda tem espaço, Jean Lucas. Lateral da grande área, ele busca o cruzamento. Teve um desvio na primeira trave. Estica a perna, Juninho. O domínio, Canu contra o Alan Patrick. Recebe os aplausos do público. Já posicionados na lateral do campo, Ademir e o Eric. Você vê aí pelo meio Everton Ribeiro. À esquerda, Jean Lucas. O Bahia continua a ter a bola no campo de ataque. O Internacional dá poucos espaços. Foi a terceira melhor defesa do último campeonato brasileiro. Juba, Caio Alexandre, tabelinha com Cauli. Caio puxou para a perna boba. Vem na dividida para cortar a defesa do Inter no meio com o Ronaldo. Pela meia, puxou, batida do Pulga. Antony cai no canto e segura firme. A torcida se empolga, o Antony vai pro chão. E você quer ver de novo, ação individual do Eric Pulga. É jogador incisível, o cara que vai pra cima e que define, que busca a finalização. Ainda teve aquele rápido olhar buscando o gol. Mas é que a batida não sai forte, né? E o Antony trabalha muito bem mais uma vez. Vini,
Oi. Seguinte, ó, o Juninho caiu, zagueiro do Internacional, leva a mão à coxa esquerda. E o Rohel, zagueiro uruguaio, foi chamado. Lembrando que o Juninho já está substituindo o Vitor Gabriel, que foi muito bem no Campeonato Gaúcho, jogador que o Inter pretende, inclusive, fazer a compra junto ao Sport. Mas o Juninho caiu, deve entrar o Rohel no lugar dele e também o Thiago Maia. São os dois jogadores do Inter ali à beira do campo. Antony também está sentindo o ombro esquerdo, até para dar uma esfriada no jogo, pediu atendimento médico. O Inter baixou as linhas demais, né? Até pela proposta agora colocada pelo Roger Machado, com o Carboneiro e o Wesley, com velocidade, o Valência atacando também no corredor central. É um time que baixou para tentar contra-atacar, mas chama o Bahia para o seu campo de ataque com seus dois jogadores de meio, né? O Caio Alexandre e o Jean Lucas aparecendo ali na entrada da área, o Caio Alexandre para criar, o Jean Lucas para tentar uma finalização, o Cauli na sua zona, né? A zona Cauli, que é ali entre o volante e o zagueiro, ali na entrada da área. É um Bahia com mais volume nesse momento do jogo. Bom, então agora mexida. Saíram o Cauli e o Everton Ribeiro no Bahia. E Ademir e Eric no jogo. No Internacional... Vinícius, tem mais uma no Bahia também. Tem mais uma, diga. O Arias saindo e o Gilberto tá entrando também. Camisa número 2 e tá saindo camisa número 13. Sempre atento, Mendel Midlovski. E o Gilberto chega empolgado, né? Fez gol recentemente aqui, primeiro dele na Fonte Nova. E o Inter vem com o Rohel e também com o Thiago Maia. ESPN, a gente vive o esporte. Claro Multi é você com o Wi-Fi e 5G mais rápidos do Brasil. Estamos de volta. Olha só, e tem gol lá em Lima. O Palmeiras toma o empate. Copol marca para o Sporting Cristal, 1 para o Sporting Cristal, 1 para o Palmeiras. As imagens do jogo, a repercussão dessa partida você terá na ESPN 4, assim como a repercussão de Bahia e Internacional. No comando da Marcela Rafael e do Felipe Mota. Pretel é quem marcou o gol, viu? Pretel. Deixa eu ver aqui a jogada na grande área, o corte da defesa. A Rohel é quem manda para longe. Só para confirmar, saíram o Juninho e o Wesley no time do Inter. Então, muito bem, o Juninho e o Wesley. Um zagueiro e um atacante. Por dentro, a bola vem na esquerda, chuva, cruzamento da área, Jean Lucas! Gol! Jean Lucas! Pro Bahia! Ele fez o gol que colocou o esquadrão de aço na fase de grupos. E volta a marcar numa noite de Libertadores na Arena Fonte Nova. Não é um jogador de muitos gols, mas quando tem aparecido é para fazer a diferença pro Bahia. Um lance que tem a marca do Eric Puga e seus dribles. E de mais uma aparição de Luciano Juba como assistente. Vai a loucura, Rogério Ceni. O Bahia com Jean Lucas desbloqueia a defesa colorada. Em festa Arena Fonte Nova, 1 pro Bahia, 0 pro Internacional. Elton Cego, Bahia tá na frente. Primeira jogada do Eric Puga, né? Nesse 1 contra 1 ele é muito forte. Só que houve uma mudança de posicionamento dos zagueiros do Internacional com a entrada do Rohel. O Vitão foi pro lado esquerdo, né? O Rohel foi fazer a função no lado direito e aí ficou perdido. Encontrou dentro da área o Jean Lucas. A gente falava, os dois volantes estão pisando na área. O Caio Alexandre e o Jean Lucas. O Jean Lucas apareceu muito bem, foi o melhor jogador nas fases anteriores da Libertadores com a camisa do Bahia. Começa agora a fase de grupos colocando o tricolor na frente. Ouça Arena Fonte Nova. Aumenta o volume. A torcida tricolor. 29 do segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer ainda na Arena Fonte Nova. O toque atrás do Vitão. Ele busca a presença do seu goleiro.
Antony por baixo, mais uma vez lá pela esquerda com o Vitão. Agora o Inter passa a ter a responsabilidade de atacar. Por enquanto o Bahia sai com a vitória. Rodrigo Nestor. Já vem Rodrigo Nestor, que trabalhou com o Ceni no São Paulo. Uma das contratações do Bahia para essa temporada. Ô Vini. Oi, Silas. E agora definitivamente o Roger Machado, 3 zagueiros. Olha lá, trouxe o Fernandinho para trás, botou o Rogel aqui do lado direito, abriu os laterais lá em cima e subiu o time agora. E o Jean Lucas foi quem fez o gol, Vini, mas para mim o melhor em campo é o Pulga, sem dúvida nenhuma. Vamos ver agora com a alteração com o Ademir do lado direito, se o Bahia vai conseguir ter o mesmo trabalho que está tendo aqui pelo lado esquerdo. Primeira descida bem do Juba também, estava meio apagado no jogo, talvez pela grande atuação que fez contra o Corinthians, mas aí estava meio apagado, apareceu na hora que precisava e o Bahia de novo aí. Vem o Bahia, último à frente, a bola não chega para o Ademir. Rogel, uruguaio corta, Bernabé pela esquerda, toca de cabeça, o Eric pediu a chegada do companheiro, vem o Gilberto, Bernabé para Alan Patrick. Segura a jogada, toca na direita. O Rogel fez ali o bloqueio de basquete para a chegada do Brian Aguirre. Vem embora o colombiano Carboneiro. Passe forte para ele. E o arremesso lateral é para o Bahia. Vem então Rodrigo Nestor. Pelo jeito vai sair o Jean Lucas, né? Não. Sai o Caio Alexandre. Vai embora Caio Alexandre. Entra no duelo Rodrigo Nestor com a número 11. Vinícius, sobre o Jean Lucas, ele em 2024, ele fez 61 jogos, teve 9 gols, uma temporada muito artilheira. Neste ano, como você disse, fez esse gol importantíssimo contra o Boston River de cabeça, o gol da classificação. E ele disse que havia sido o gol mais importante da carreira, da vida dele. Agora faz outro gol importantíssimo. E ele esteve nos planos do Internacional, um pouco antes de vir para o Bahia, chegou a negociar com o Inter, mas preferiu vir para o time baiano. Mendel Bidlovski e Gustavo Berton, os repórteres da ESPN, numa super cobertura do Disney Plus e da ESPN, desde a última terça-feira, com o nosso grande time aqui na Arena Fonte Nova. 32 do segundo tempo, 1-0 para o Bahia. O Inter mexeu há pouco, o Thiago Maia foi o último a entrar em campo junto com o Rogel. E o Thiago Maia está no chão, se levanta. Vem no combate o Ronaldo. Inter que no ataque colocou o Ener Valencia e o Carboneiro durante o duelo. Preocupação da torcida colorada. Euforia da torcida tricolor. Carboneiro. Fica lá pela esquerda. O Bahia que nunca perdeu em Libertadores jogando em casa. São 3 edições de Libertadores anteriores a essa, né? Domina o Ronaldo. E o Inter que da última vez que jogou Libertadores quase, mas quase foi a decisão contra o Boca. Caiu em casa contra o Fluminense num jogo que machucou a torcida colorada pelos gols perdidos, né, pelo Inter. Inter do Cudê. Aí a roubada de bola lá pela direita do Fumacinho. Ó o Ademir, já deu tapa à frente. Chegou no carrinho Ronaldo. O arremesso lateral está marcado para o Bahia. Bahia troca o quarteto de criatividade por um trio de meio campo mais defensivo, né? Até faz uma linha de 5, porque traz o Eric Pulga para fechar o lado esquerdo e o Ademir pelo lado direito, o Nestor, o Eric e o Jean Lucas por dentro. Ganha força física, ganha altura e ganha poder de marcação, né? Fecha um pouco mais o meio campo, o Rogério Ceni. Passe de bola disputada, né? Jogada aqui no meio campo. Brian Aguirre que bate para frente. No domínio lateral esquerdo, Luciano Juba aciona o ataque, Lúcio Rodrigues, bola na ponta, o Bahia vem de novo, não satisfeito com o primeiro, tenta matar o jogo, Pulga por dentro ou por fora, sai no fundo, ganhou do Aguirre, cruzamento, correu, faz o corte, é o dono do jogo, Eric Pulga, garotinho que jogou em times do interior do Ceará, aí foi pro Vozão, um ano 2024 mágico e tem encantado a torcida do Bahia. É duro pro Aguirre, né? O Aguirre até ganhou muitos duelos do Pulga hoje, mas o tempo vai passando, o Pulga pega na bola toda hora e aí volta e meia não dá, né? Pro lateral direito do Inter sem cobertura. É o Michael do Bahia, né, Vini? Boa. É cobrança de escanteio para o Bahia, o Inter se fecha, 34 do segundo tempo, na sequência tem mais Libertadores e a estreia do Flamengo contra o Deportivo Táchira, Luciano Juba, o Antony fica no gol, lançamento é aberto, sobe Cauli, a bola volta, a batida do Ademir na área, tem um desvio e a bola se perde pela linha de fundo.
O Ramos Mingo estava no lance e também o Pulga. A posse de bola é para o Internacional. A gente vai rever aqui a jogada mais uma vez. Posição legal do Mingo, não do Pulga. O Mingo é quem toca na bola e ali ele até se desculpa, né, com o companheiro. Ronaldo tá caído. O Vini, Oi? eu não vi se o Rogério Ceni pediu para o Gianluca passar para o lado direito e deixar o Rodrigo Nestor aqui, porque tá o Carboneiro do lado de cá e o Gianluca tá com amarelo já também. Eu tô tentando entender aqui, daqui não consigo entender ainda se essa mudança aconteceu lá dentro do campo. Total de público na Arena Fonte Nova, 43.028 nessa linda noite de quinta-feira. Ouça a torcida do Esquadrão de Aço aí. E no final de maio a festa vai ser no Beira-Rio, né, quando teremos a última rodada do grupo. E quem não está aqui está vendo a gente pela TV. E quem está vendo a gente pela TV, a gente tem o privilégio de passar o recado, é o Evaristo de Macedo. A gente abraço citou à ele. família Macedo, o Pepe Macedo, filho dele, todo mundo ligado assistindo o jogo entre Bahia e Internacional. Um abraço para toda a família. Muito bem, o jogo vai ser iniciado. Gente, aí a agenda de transmissões: Tátira e Flamengo, Muxuco, Runa e Palestino, hoje às 11 da noite, Sul-Americana, né? Depois tem Grêmio jogando na semana que vem contra o Atlético Grau e o Nacional enfrenta o Bahia. Jogos da semana que vem, esses últimos dois. A gente transmite semana que vem, Nacional e Bahia, e também o jogo do Inter, hein? Semana que vem contra o Atlético Nacional. Jogo do Inter na quinta-feira. Esse grupo é danado. É o grupo da morte, o F. Se esse resultado permanecer, né, Vini? Importante demais pro Bahia, que sai fora de casa agora por 2 jogos, né? Exatamente, jogar fora de casa. Vem o Inter, Fernando, lá na esquerda para o lateral Bernabé. Tem sido muito importante para o Inter o Bernabé. Fernando, toca a bola atrás com o Rohel. Vitão, não tem muita pressa nesse momento o Inter. Calcula cada movimento, hein? Alan Patrick em diagonal para o Carboneiro. Vem o colombiano, ex-jogador do Racing, campeão da Sul-Americana. Ele ficou sozinho, né? O lateral aqui não passou. E erro de passe do Jean Lucas. Arremesso lateral para o Inter. Esse cara aí, Roger Machado. E olha só, tem gol lá em Lima. Piquerez de pênalti. Recoloca o Palmeiras na frente. 1 para o Sporting Cristal, 2 para o Palmeiras. Os gols do jogo e a repercussão já na ESPN 4. E também, claro, tudo de Bahia e Internacional. ESPN 4, a repercussão de Bahia e Inter. Logo na sequência. E aqui na ESPN, a estreia do Flamengo contra o Tátira. Vem o Inter na esquerda, Bernabé. Cruzamento na direita. Aqui que no domínio ele bateu. Espalma o goleiro Ener Valencia. Gol! Internacional! Gol de centroavante! Gol de quem conhece a pequena área, que já sabia que poderia haver uma oportunidade depois da finalização do lateral direito Aguirre. Ele se aproveita de uma linda defesa do Ronaldo, fez o que dava no lance o goleiro do Bahia e a bola sobra limpa para o artilheiro colorado, Ener Valencia. Desbloqueia a defesa do tricolor, empata o jogo na Fonte Nova, 6º gol dele no ano, o 30º pelo Internacional. Ener Valencia empata o jogo, fortes emoções no final aqui, Sila. A gente falou, né, Vini, era centroavante por centroavante, entrou mais fresco, muito atento, o Gilberto ali na jogada, que é o lateral direito, que tem que você, Vini. Lançamento à frente, Rohel, corta de cabeça. O Gilberto, que é o lateral, que tem que estar fechado ali naquela situação, estava desatento e aí o Ener Valencia aproveitou, oportunista, né, num chute muito bom, uma defesa muito boa também, mas acaba empatando o jogo no momento que o Bahia era melhor que o Inter. William José vem aí. Centroavante, o Bahia quer mais opção na área, Lúcio tá no chão, Vitão ganhou na bola, e o Inter tem a chance no contra-ataque, atenção fã de esporte, Carboneiro, Ener Valencia, ele segura,
Não vai dar a bola também de graça, se arriscar, né? Trabalha, vai recomeçar o lance o Inter. Fernando. Ronaldo, aparece na sua tela agora o Lúcio, né? Que estava no início desse lance, caído. 40 da etapa final, 1-1, que grande jogo! É a magia da Libertadores. As noites de Libertadores são sempre carregadas de emoção, de aflição, de tensão, ainda mais quando envolvem duas camisas tão pesadas, duas grandes torcidas e lindas histórias. Dois times que querem ir longe no sonho da glória eterna. Vem o Bahia pela esquerda. Puxa para o meio, Eric Pulga. Toca a bola atrás. O domínio é do Eric. Distribui o jogo lá na direita. Quem chega para a jogada é o Canu. Gilberto, 40 do segundo tempo. Resta pouco no relógio. Dá para sentir o clima de aflição agora aqui na Arena Fonte Nova, depois do gol do Internacional. E o otimismo, claro, do público colorado. O Bahia teve até a chance de marcar o segundo gol quando estava 1-0. Mingo. Vini José está aqui embaixo, preparado para entrar. Vem na cobertura. Vini, o Valência agora é o artilheiro isolado do Inter na temporada com 6 gols. E ele agora vive um novo momento no Inter, né? Foi importante na decisão do Campeonato Gaúcho, fez gols pela seleção equatoriana e agora volta a marcar. É um novo Ener Valencia, o torcedor do Inter acredita nisso para 2025. Ovacionado Eric Pulga, hein, Mendel? É ovacionado Pulga, vai embora, entra o William José. O jogo William José, desde o início do ano há uma preocupação com a parte física do William José, né? Começou um pouquinho sem tanta mobilidade, mas é um jogador que tem uma grande carreira construída na Europa, sobretudo na Espanha. Foi companheiro do Ceni, né? Aí lá vem o time do Bahia na entrada da grande área. O Eric domina. Chega na marcação o Rogel. Rebote é para o Esquadrão de Aço. Juba pela esquerda, cruzamento. Rapaz, dois jogadores numa mesma bola. E o Fernando manda para longe. São anos e anos de experiência. Fernando jogou em grandes times na Europa e não teve dúvida. Ali não é bola para o goleiro. Visão dele, manda para longe. Escanteio para o Bahia, vem Luciano Juba. Aí o olhar de William José, acompanhado pelo Bernabé na primeira trave. Joga a bola para fora, dá um soco nela, né, o Antony. E arremessou lateral para o Bahia. Lembrando que depois de Táchira e Flamengo, tem o linha de passe, hein? Com tudo da super quinta-feira, no comando do William Tavares. E aqui na ESPN, a estreia do Flamengo já já. Linha de passe, ali por volta de 11h30, assim que o Rogério Vogel fala, final de jogo em São Cristóvão. E antes, claro, o Vogel vai transmitir tudo de Deportivo Táchira e Flamengo. A gente está revendo aqui mais uma vez os gols do jogo, né? Você já viu aí o primeiro gol do Jean Lucas, que é considerado aí o melhor em campo, né? O Hero of the Match. Jogo reiniciado. Luciano Juba. Toca a bola por dentro. Bahia pela direita, Gilberto. Avança em direção ao ataque. Lá na direita, Ademir. Hoje saindo do banco. Cruzamento de perna esquerda, a bola na área e o toque de cabeça. A bola se perde pela linha de fundo. E dois atacantes agora o Bahia, né? Quem chegava nessa era o Lute. Finalzinho de jogo, Elton. 1-1 na Fonte Nova. E aqui ele coloca o William José para jogar próximo do Lúcio Rodrigues e traz o Juba para jogar um pouco mais à frente, né? O Juba é o jogador que vai ter um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo, até para funcionar como ponta, já que tem o Ademir do outro lado. O Inter continua se fechando com o linha de 5, né? Prende o Fernando para fazer essa função de terceiro zagueiro, libera um pouco mais o Bernabé, que de novo, né? Faz uma partida muito equilibrada, participando, inclusive, do lance do gol. E tem gol em Lima. Um empate do Sport em Cristal. Távora marca para a equipe peruana. Aí na tela para você. 2 para o Sport Cristal, 2 para o Palmeiras. ESPN 4, e daqui a pouquinho, no comando do Felipe Mota e da Marcela Rafael, aqui da Arena Fonte Nova. Tudo de Bahia e Inter e da estreia do Palmeiras. Também estarão nessa o André Kifuri e o Lúcio Silveira. Pela esquerda, Luciano Juba, toca a bola à frente para o atacante Lúcio, ele pedala, lateral da grande área, faz a puxada, atrás com o Luciano Juba. O momento é do Bahia atacar, tentando uma vitória em casa. Eric
Na direita para Gilberto. Ele desce bem no ataque. Arriscou num chute diagonal. Segura o goleiro Antony. Pega de novo. Gilberto que tem 3 gols pelo Bahia. Como eu disse, fez contra o Corinthians, né, recentemente. 4 de acréscimo. Vini. Oi, Renata Goel. Só para informar, em termos de curiosidade, o Bahia não fez nenhuma falta no segundo tempo. São 3 faltas no jogo do Bahia, as 3 do primeiro tempo, 12 do Inter, 6 no primeiro tempo, 6 no segundo, mas faz tempo que não ocorre sequer uma falta no jogo. Até por isso, 4 minutos de acréscimo. Gilberto vem para o Bahia, na direita Ademir, Bernabé na marcação, vem o Bahia, finalzinho de jogo, Rodrigo Nestor, Gilberto no domínio, é cruzamento lá na grande área, subiu Antony, se garante na bola aérea. E agora a gente está revendo aqui o lance do gol, condição, muito legal do Bernabé no início da jogada. E, gente, antes desse jogo, 7 dos últimos 9 gols do Inter tinham um envolvimento de jogadas de linha de fundo, sobretudo com os laterais. 7 dos últimos 9, agora 8 dos últimos 10. E aqui os 2 laterais estavam no lance. Bernabé e o Agui para o gol do Ener Valencia. Se enrolou todo lá na bola o Minas José. Ener Valencia, combate no meio campo, falta cometida pelo equatoriano. Se levantou rapidamente o Ramos Mingo. Pela direita, Gilberto. Toca a bola na ponta. Ademir. Torcedores em pé na Arena Fonte Nova. São os minutos finais do primeiro duelo entre brasileiros nessa edição da Libertadores. Lúcio Rodrigues. Virada lá na direita. Domínio com certa dificuldade no Rodrigo Nestor. Ele trabalha com Gilberto, encosta na marcação, camisa 29, Thiago Maia, de novo, na direita, boa bola do Rodrigo Nestor, Ademir no fundo, bateu Lúcio! O Bahia envolveu, o Bahia criou um espaço, e a bola foi perfeita, né, para trás, e o Lúcio chegou inteiro na bola que pegou embaixo dela, melhor para o Inter. 90 segundos para acabar na Fonte Nova. A lamentação do Lúcio. E o Rogério, deixa eu ver. Faz aquela cara. E ele faz até um movimento. Ele devia ter batido na bola diferente. Tiro de meta para o Inter. E tem mais um gol em Lima. Richard Rios. 2 para o Sporting Cristal. 3 para o Palmeiras. Aqui Fernando tem a bola. O árbitro deu 4 minutos de acréscimo. Você vê aí na sua tela. Lançamento à frente do Rogel. À direita para Carboneiro. Ele bateu nas costas do Carboneiro. A bola foi embora. É lateral pro Bahia. Mingo. Lá na direita para o Gilberto. A torcida quer pressa. Minuto final da Fonte Nova. E o Gilberto erra o passe. Dá chance de um último ataque para o Inter. Ronaldo. Ener Valencia contra o Gilberto. Gilberto foi bem no corpo do equatoriano. Ganha Gilberto. Trabalha a bola com o Canu. Atrasa a jogada com o Ronaldo. Sai à esquerda o Mingo. Bola de segurança. Sem correr riscos. Vamos Mingo. A torcida está aflita. Quer o Bahia, mas no ataque pela última vez. A bola do Agui que espigou no meio. Minas José. Ronaldo chegou no carrinho. Não achou a bola. Vem no corpo Vitão. Falta. Foi uma falta de ataque. Falta do William José no Vitão. Mais uma vez a jogada. Ó, o William José tenta partir. O Fernando está marcando e o Vitão vem no lance. Ele coloca o corpo na frente e prevalece no combate no meio campo. Torcida do Inter canta, ó. Dá para ver muitos sorrisos aí. Final de jogo em Lima. 2 para o Sporting Cristal, 3 para o Palmeiras. E o Inter permanece invicto na temporada, gente. 14 jogos. Apita Piero Mazza. Final de